Livro de Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 20. A promessa do Senhor a Zorobabel. Hoje nós vamos estar falando de promessa. A promessa de Deus para tempos de crises e de incertezas. Amém? Verso 20 diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Pai querido, nós te louvamos por esta noite, onde já sentimos a Tua presença neste lugar. E que o Espírito Santo agora fale aos nossos corações através desta palavra. Pai, de mim mesmo eu nada tenho, mas eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz para curar e transformar nessa noite. Que os nossos ouvidos e a nossa mente estejam ligados a tudo que o Senhor tem para falar no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui nós lemos alguns versículos do livro de Ageu. O livro de Ageu é um livro pequenininho, né? Se você olhar aí, só tem 2 capítulos. Então é fácil. Quem já leu o livro de Ageu aqui? Levanta a mão. Algumas pessoas já leram. Se você não leu, você pode depois estar lendo, que é uma leitura pequena e muito interessante. Apesar de ter 2 capítulos, é um livro profético, onde Deus dá mensagens a esse seu servo. E num livro de 2 capítulos, tem 4 profecias bem importantes para o reino de Israel, fala do Messias, mas Deus tinha uma palavra especial aqui para um governador, que era o Zorobabel. E o contexto, queridos, desse livro é bem interessante, porque aqui o povo de Israel, eles tinham ficado muito tempo, exilados, escravizados, e quando eles voltam, à sua terra, através de um decreto, de um rei de Ciro, 538 a.C., ó, muito tempo, Tem a nossa professora de história aqui, muito tempo. E quando eles voltaram para Jerusalém, para Judá, eles estavam muito afoitos em reconstruir as suas casas. E uma das profecias que Ageu traz é sobre a casa de Deus. Porque eles, já tinha acontecido o processo, queridos, lá de Neemias, porque vamos dizer que eles são contemporâneos. Então, tinha acontecido o processo de Neemias reconstruir os muros, mas havia algo muito precioso para Israel, que era o lugar da adoração, que era o templo. E o templo tinha ficado abandonado. E aí é onde o governador, ele tem o desejo de começar a reconstruir o templo para que as pessoas adorem a Deus. Zorobabel era ali, descendente de Davi, e dentro do seu coração havia o desejo que as pessoas buscassem a presença do Senhor. E então é através de Ageu, é através de um outro sacerdote, Zacarias, que Deus começa a levantar aquele povo que já estava começando a reconstruir o templo, mas tinham muitas dificuldades. E quando a gente olha,
para essa história, diz que quando eles começam, né, reconstruir, teve muita oposição, teve um inimigo que se levantou, né, Tatenai, lá e tenta perseguir. E é muito lindo quando você lê a história, porque os sacerdotes, né, o profeta, todos vão ali a Zorobabel. E Zorobabel, queridos, quando ele recebe a palavra profética, ele teme ao Senhor. Ele sente um desejo de fazer aquilo que Deus estava pedindo, né? Que as pessoas fossem na casa do Senhor. O pastor acabou de ministrar aqui a oferta, e ele falou algo precioso, não é? Que a gente vem aqui para adorar ao Senhor, para nos derramar. Às vezes, queridos, né, a gente não sabe aqui como é que foi a semana de cada um, mas talvez tem gente aqui que passou uma semana muito difícil. Provas, né? A gente pode dizer que teve irmãos aqui, questões de enfermidades, internados. Está aí para a glória de Deus, mas é uma prova, irmãos. E cada um de nós, quando nós chegamos à casa do Senhor, né, a gente vem trazendo as nossas dores, a expectativa que Deus fale conosco, não é? Quando eu venho descendo para cá, sempre eu falo, Senhor, fala comigo, né? E Deus, queridos, Ele deseja esse relacionamento conosco. Então, era esse o desejo de Deus para o povo de Israel. Então, quando nós olhamos para esse pequeno livro, ele traz inúmeras coisas para nós. O profeta é muito claro nas informações, mas nós vemos Deus trabalhando. E aí, a gente vai pensar um pouco também na nossa vida. Como eu falei, alguns talvez tiveram semanas difíceis. E talvez você não teve uma semana tão difícil, mas você já está num tempo difícil, de crise, de incerteza, de situações que às vezes o seu coração fica pequenininho, apertadinho, né? Mas a gente não deixa de crer nesse Deus, porque o mesmo Deus que Ageu servia, aleluia, que Zorobabel serviu, é o nosso Deus, amém? É o Deus que não desampara o seu povo, e é o Deus que nós estamos aqui adorando nesta noite. Nós cantamos já, né, canções lindas, Tu és a quem a minha alma, né, deseja estar aqui adorando, se derramando, pedindo para que o Espírito Santo venha como um bálsamo e como uma água sobre nós nessa noite. E aí, queridos, através das palavras proféticas, então, de Ageu e Zacarias, né, o povo que estava primeiro reconstruindo só suas casas lá, né, algumas traduções falam, olha, vocês estão aí só construindo, reformando sua casa está estucada, está bonitinha, a casa de Deus está abandonada. É por isso, né, ele fala que eles até tinham deixado de ofertar. E Ageu fala, ó, é por isso que vocês estão ganhando um salário como um saco furado, que o dinheiro entra, mas o dinheiro não dá. Então ele adverte o povo, e o povo escuta a voz do homem de Deus. E aí eles começam, né, reconstruir, começam a ofertar, começam a fazer muitas coisas. E aí nós vemos que através da palavra, eles começam a ter ânimo, ter força para continuar. Queridos, porque não é fácil a nossa vida, né? Se a gente perguntasse aqui, né, se fosse um espaço terapêutico, que acaba sendo também, mas a gente vê, né, situações tão difíceis. Hoje mesmo eu estava em casa, até preparando a palavra, e uma pessoa entrou em contato comigo, muito desesperado, porque tinha alguém da sua casa, né, passando mal, tendo uma crise de ansiedade, e a gente às vezes fica tentando ali ajudar, mas eu sempre fico pensando, queridos, como é que está a cabeça daquela pessoa, né, como é que está o coração para a pessoa estar num pleno domingo, passando mal, tendo uma crise de ansiedade que não é frescura, né, são situações difíceis.
E às vezes, queridos, porque ela está numa situação tão difícil e não tem ninguém para ajudar. Mas nós, louvado seja Deus, nós temos uns aos outros aqui. É por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque um pode ajudar o outro, um pode orar pelo outro. E nós temos o nosso Deus, que é o nosso Pai e Senhor das nossas vidas. E ali, aquele povo que estava numa situação de pobreza muito grande, eles tinham sido saqueados, roubados, casas queimadas, mas ao ouvirem a voz de Deus, para eles também se ajuntarem, buscarem a Deus, eles têm esse desejo. E eles começam a trabalhar ali. Mas algo começa a acontecer dentro do coração deles, muito mais que as paredes. Eles começaram a recobrar o ânimo, a força e a coragem. A gente, tem dá para a gente pensar aqui, A maioria de vocês viram como é que nós pegamos esse salão. Ele não está completamente restaurado ainda, faltam coisas, para nós fazermos, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. E essa semana mesmo eu tinha pedido um sinal para Deus, Eu recebi uma palavra profética na semana passada e ficou muito no meu coração. E segunda-feira eu orei para Deus, falei: Deus, fala comigo também, me dá um sinal do teu favor, me dá uma resposta. E foi muito lindo que na terça-feira, as mulheres, nós temos um grupo de devocionais todos os dias, e na terça-feira a irmã Suzy pôs um devocional, falando da obra, falando da igreja. E naquela hora que ela começou ali a falar, eu senti a resposta de Deus no meu coração. E eu falei: poxa, nós estamos no caminho certo. Ainda que também, nós estamos ainda aqui resolvendo questões administrativas, irmãos, a gente pede aí, continuem orando pelo proprietário, porque é uma luta, A gente marca uma data e vai passando, e muitas vezes nosso coração fica apertado, porque é uma responsabilidade. Mas louvado seja Deus, quando Deus envia uma palavra, ela tem um destino certo. E o devocional que talvez a irmã Suzy nem imaginava, que ela estava lá pegando um livro devocional, lendo e trazendo, aquela palavra chegou no meu coração. E é isso que Deus faz. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, não é por acaso. É porque Deus tem uma palavra para você. E sabe qual é a palavra para você? É a mesma que Ageu trouxe ali, não é? Para Zorobabel. É uma palavra de ânimo e coragem. Porque não é fácil, irmãos, ter lutas, ter dificuldades. Tem hora que parece que a gente está sozinho no mundo, não é? Parece que não tem ninguém para nos ouvir. A gente nessa correria frenética, que todo mundo trabalha, corre, e faz acompanhamento médico, e cuida de filho, e cuida de neto, e cuida de casa, e trabalha. É uma loucura. Mas Deus falou muito no meu coração, porque essa palavra foi do meu devocional desta manhã, desta busca de Deus. Que tudo isso, queridos, faz parte da nossa vida. A gente precisa se tratar, A gente precisa, se vamos ficando, com algum adoecimento, alguma coisa não está funcionando bem no nosso corpo, a gente precisa se cuidar. A gente precisa cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Mas a gente precisa cuidar da nossa alma. Porque as coisas materiais, todas vão passar, A gente vê todos os dias, morrem pessoas importantes, artistas, da mídia, influências, e morrem pessoas, infelizmente, que não são famosas, A gente viu aí uma coisa muito triste, por exemplo, essa semana retrasada, uma criança de 8 anos que morreu, que aspirou lá o desodorante. Então a gente vê que o mundo, ele está perdido. Mas Deus é real. E Deus está neste lugar, amém?
E Deus conhece o que você está passando, o que você está pensando. E talvez até a sua falta de ânimo e coragem diante de uma situação muito difícil. Zorobabel estava numa situação muito difícil, sem dinheiro, ia ter que obedecer, né? Ele desejou obedecer à voz de Deus, o povo estava falido, tinha pouca coisa para ofertar, e ainda tinha perseguição dos inimigos. Mas ele recebe uma palavra, né? Dizendo que ele havia o escolhido para fazer uma obra. E assim, queridos, muitas vezes nós estamos igual o povo de Israel, cheio de grandes desafios, sem ter uma solução clara. Parece que você está no labirinto e não tem saída. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesta noite. E aí nós vamos pensar aqui juntos algumas palavras que Deus falou com Zorobabel e que Deus fala para você nessa noite. O primeiro é aqui no verso 23. Eu escolhi a ti, Zorobabel. Ele escolheu esse líder. Ele estava ali como um símbolo agora para Israel de um homem forte e queria fazer a reconstrução. E é interessante que pouca gente conhece ou já ouviu falar de Zorobabel, não é? A gente ouve falar de José, de Elias, de grandes homens, mas poucas pessoas falam em Zorobabel. Só que ele teve um papel importante, porque a promessa não era só para ele, era para todo o povo de Israel. E Deus estava levantando ele como um instrumento para abençoar aquela nação. E você que está aqui, Deus também te escolheu. Aleluia, sabe para quê? Para fazer uma grande obra onde você está. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos. Deus te vê. Deus te conhece. Desde quando você estava lá no ventre da sua mãe. E Deus sonhou com você. Deus sabe do seu potencial, daquilo que você pode fazer. Zorobabel, ele foi usado para a restauração do templo. Mas você, aleluia, será usado para a restauração de vidas. Amém? Posso ouvir um amém aí, irmãos? A gente acha que a gente não serve mais para nada, né? Mas vocês têm um potencial maravilhoso. E aqui, queridos, Deus reafirma a sua soberania para ele, né? Porque talvez os israelitas estavam olhando para as dificuldades, a pobreza, né? A cidade destruída, falta de recursos. Muitos tinham perdido os familiares, mas aqui, né, Deus estava mostrando que para Deus agir, não ia depender da força humana, mas do poder de Deus. E é este poder que eu e você precisamos buscar. Sabe onde é que está o poder de Deus? Através do Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo, quando nós oramos, nós somos fortalecidos em Deus, aleluia! E Ele nos renova, Ele nos reveste. E Ele tira de nós, queridos, a fraqueza, o desânimo. Sabe aquela sensação que parece que você vai morrer? Que está tudo acabado, que não tem mais jeito? O Senhor está dizendo para você que Ele está aqui. E que Ele pode renovar as suas forças físicas e espirituais. E dar um novo rumo na sua vida. Em nome de Jesus. E aí eu quero destacar aqui alguns pontos sobre esta palavra. Primeiro, Deus está no controle de tudo. Você acredita nisso? Que Deus está no controle de tudo? Amém? Então Deus está no controle de tudo, irmãos. Tudo é tudo. Não há impossível para Deus. A medicina pode desenganar. As portas podem se fechar. Mas se Deus está no controle de tudo,
Lembre sempre da palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não está perdido, não está nada. O seu papel, o meu papel, se Deus está no controle de tudo, é crer, é ter fé, é saber que Deus existe e que Ele é poderoso para mudar as circunstâncias e as situações. Principalmente, queridos, quando você se sentir desanimado, incapaz, sabe? Vendo aquele pensamento ruim, né? Nossa, não vai dar certo. Não, creia na palavra, creia que Deus continua no controle de tudo. Zorobabel, queridos, é um lembrete para nós. Porque sabe o que aconteceu com eles? Eles conseguiram reconstruir o templo para a honra e glória do Senhor. Deus enviou recursos do país, de fora do país, grandes coisas aconteceram para que o nome do Senhor fosse glorificado e que eles tivessem um lugar para adorar a Deus. Segundo, nós precisamos perseverar nos momentos de crise. É difícil, né? Eu falei ainda agora de crise de ansiedade. Eu espero que ninguém aqui tenha tido crise de ansiedade, mas quem já teve sabe que é muito difícil. Né? Eu lido muito com questões hoje. Antigamente as pessoas falavam muito que a depressão, né, era o mal do século. Mas hoje a ansiedade, queridos, ela está num nível muito alto. Eu atendo crianças, hoje eu estou atendendo acho que 7 crianças, todas com ansiedade, crianças a partir de 5 anos e meio. Então, a gente vê que o mundo, né, globalizado, está em cima de todo mundo. Mas a crise que eu quero dizer para você, e pode envolver a ansiedade, é as crises da vida, às vezes do trabalho, conjugal, familiar, financeiras. Quantas crises que a gente passa. Só que, queridos, é bem importante ver aqui que quando a gente olha para essa palavra, primeiro, o que aconteceu? Veio a luta. Depois é que veio a vitória. E na nossa vida não será diferente. Muitas vezes, queridos, primeiro vai vir a aprovação. Não tem como você contar a vitória, o testemunho, a bênção, se você não tiver passado a dificuldade. Agora, o grande lance é como é que eu vou perseverar no momento de crise. Você pode perseverar no momento de crise buscando a Deus. E às vezes, queridos, dizendo para Deus, Deus, não estou aguentando mais. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, meu Deus, vou fazer aquela oração poderosa. Mas tem hora, irmãos, que a gente está o pó, né? Como é que fala agora? O farelo lá do biscoito, né? No fundo do túnel, tem até uns termos lá que os meninos usam, mas deixa quieto lá, né? Mas, às vezes, a gente não tem ânimo nem para falar com Deus, para orar. Às vezes você consegue chorar, às vezes nem chorar você consegue. Eu lembro uma vez, alguns anos atrás, nós fomos fazer uma visita, uma pessoa muito de Deus, e ela falou para mim assim, Esther, não consigo mais nem orar, só consigo chorar, diante de uma situação muito difícil que ela estava passando. E nós oramos juntas ali, eu falei para ela, olha minha querida, não tem problema, Deus é aquele que enxerga as tuas lágrimas. E Deus deu vitória àquela serva dele. Até que chegou um tempo que Deus recolheu ela. Mas a gente foi conversando muitas vezes, e ela sempre falando que Deus estava sustentando, que Deus estava recolhendo as suas lágrimas. E às vezes, queridos, será assim. Um dia a gente está bem, um dia a gente está cansado, está tossindo. Mas a gente precisa estar com a nossa alma aquecida em Deus, para poder perseverar no momento de crise.
Porque às vezes a nossa lealdade será provada. Será que você acredita mesmo em Deus? Lembra lá os amigos de Daniel? Eles foram para onde? Para a fornalha de fogo, né? Porque eles não quiseram se prostrar e adorar a estátua de Nabucodonosor. Mas Jesus estava com eles. Eles foram lançados, amarrados naquela fornalha. E diz que o rei ficou olhando para ver eles, né, se derreterem no fogo. Mas, queridos, ele ficou assustado, o rei. Porque ele viu ali os 3 andando soltos, que foram jogados amarrados, para não ter chance de escapar. E ele viu um 4º homem que era semelhante ao Filho dos deuses. Era Jesus Cristo. E eu até me lembrei que outro dia eu preguei aqui, quando nós estávamos culto de quarta, né, uma mensagem com o título A Cristão na Fornalha. Então, às vezes, nós vamos parar na fornalha. Mas isso não quer dizer que você está sozinho. Porque Jesus está contigo. Amém? Aleluia! Por isso, persevere, queridos. Persevere no momento de luta, no momento de aflição. Se você não tiver força para orar, chora. Se você não tiver força nem para chorar, escuta um louvor, abre a palavra. Né? Hoje está mais fácil da gente também escutar, né? No YouTube tem bastante mensagens. Não se isole, não fique sozinho. Aleluia! Porque Deus é contigo. E Ele vai te ajudar a passar dessa. Amém? Terceiro, não importa o que você passou. O importante é hoje. Queridos, às vezes a gente fica pensando muito no passado, né? Mas hoje é um novo dia. Eu estava esses dias atrás pensando no nosso ministério mesmo, né? Em algumas coisas muito legais que nós fizemos. Por exemplo, os acampamentos. Quem já foi no acampamento, dá um glória a Deus aí. Deixa eu ver. Era bom, não era, irmãos? Sensacional. Dá uma saudade? Não dá? Eu pego às vezes, não sei se vocês lembram, eu tirava muita foto, sempre gostei. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. Gente, tem hora que eu pego aquelas fotos e começo a dar risada sozinho, né? Fotos do esquisito. Pensa, pastor Lucas com uma melancia na cabeça, com uma cadeira de balanço nas costas. Eu vi esses dias, né? Eu com uma peruca lá, com óculos, fundo de garrafa, assim, de múmia. Gente, tinha de tudo. Personagem. O dia que o pastor Felipe se fez a festa lá, né, do dilúvio, e caiu um dilúvio lá em Santa Isabel. Foi maravilhoso, só que já passou. E eu fico pensando que dificilmente a gente vai conseguir fazer o que a gente fazia, né? Por quê? Outro tempo, outras coisas. As peças infantis que nós, né, o teatro infantil era uma coisa assim maravilhosa. Porque esses dias eu saí e, no feriado agora, né, eu fui passear e encontrei uma família que já tinha congregado com a gente, que hoje eles moram em Campinas. E aí a gente começou a lembrar disso. E aí eu falei, nossa, lembra? Ela falou, eu tento passar para minha filha como era aqueles teatros, era maravilhoso. Eu falei, nossa, eu lembro de uma fala que você falava. Ela, peraí que eu também lembro. E aí começou, né? Salte, você lembra dessas pilhas de pneus aqui? E aí foi muito engraçado, porque a gente começou a rir e lembrar. Queridos, isso é bom, você ter lembrança. Só que o passado não te define. E o passado não vai fazer você ir além. Viva hoje, guarde os seus momentos bons. Mas se você tiver momentos ruins também, entregue eles nas mãos do Senhor. Às vezes a gente precisa perdoar nossas famílias, as pessoas que nos feriram, mas às vezes, queridos, nós precisamos perdoar nós mesmos. Às vezes a gente fica com raiva da gente, né?
Ai, mas eu sou muito burra mesmo. Não é possível que eu fiz isso. Mas às vezes a gente fez coisas ruins com pessoas, em situações, a gente teve ódio, a gente teve raiva. E a gente carrega raízes de amargura. Mas, para você viver coisas novas de Deus, você precisa aceitar que talvez você errou porque você não sabia. Outro dia eu estava conversando também com uma moça lá que teve uma situação familiar. E, infelizmente, eles acabaram se separando e a pessoa, até de uma outra igreja, estava falando, que o pastor falou, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ela veio para mim e eu falei, bom, se você errou, é porque você não sabia. Nós não somos adivinhos, graças a Deus. Mas se você soubesse que você ia fazer uma coisa que ia te prejudicar muito, você ia fazer? Não, né, gente? A gente erra porque a gente não sabe. Claro que tem hora que tem gente que fica lá, não, cuidado, não faz isso, não faz isso. A gente teme e faz. E às vezes a gente quebra a cara. Faz parte da vida. Só que, queridos, para você viver esse novo, para você superar as crises, e viver as promessas de Deus, as incertezas, você precisa deixar o passado para lá. Faça uma oração para Deus e fale, Senhor, se você tem alguma coisa na sua consciência, no seu passado, que te condena, que você sente que te afasta de Deus, seja sincero com Ele e diga, Senhor, me liberta, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais pensar assim. Eu quero ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar a viver o hoje, um novo dia. Principalmente porque você sabe que Deus está contigo, que Deus está do seu lado. Tenha coragem, aleluia, porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor é aquele que cuida de você, que vai te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Aleluia, você não está sozinho. E esse é o último ponto. Viva a grande promessa do Senhor. Eu estarei contigo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está com você onde quer que você andar. O Senhor falou isso com Zorobabel. Eu te escolhi, eu estou contigo. Tem também lá no capítulo 1, quando Ageu vem trazer a promessa do Senhor para o povo de Israel, que é o versículo 13, ele fala, eu estou convosco, diz o Senhor. Queridos, isso é maravilhoso, saber que Deus te escolheu, que Deus tem algo para realizar na sua vida. Mas para isso você tem que estar segurando nas mãos do Senhor. Desejar a presença do Senhor em todos os dias da sua vida. Aleluia. A principal, queridos, promessa a Zorobabel não foi só a restauração física de Jerusalém e do templo. Não era isso que Deus queria. Mas Deus queria a sua presença constante na vida do povo de Israel. Intimidade, comunhão, adoração daquele povo que Ele havia escolhido para si. E o Senhor está falando isso contigo também. Ele também te chamou, te remiu. E Deus quer, queridos, que a sua vida esteja totalmente ligada com a dele. Nós tivemos a Páscoa semana passada, para lembrar-nos que Jesus veio para morrer numa cruz por nós. Não que nós somos dignos, não, mas porque Deus nos amou. E porque Deus nos amou, Ele enviou Jesus Cristo para nos restaurar, para nos fortalecer e para nos aproximarmos de Deus. Aleluia. E é isso que o Senhor quer contigo nesse tempo
que são tempos, talvez, de adversidade. Lá no Salmo 46, o salmista diz, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação, na angústia. O Senhor promete estar conosco, queridos, todos os momentos. Aleluia. Não importa o que você está passando, e eu acredito que muitas pessoas podem estar com situações muito difíceis aqui. Mas nós estamos crendo no poder de Deus. Nós estamos crendo, queridos, que o Senhor é aquele que nos sustenta e que nos dá força para continuar. A confiança, não é, na sua presença, na nossa vida, é algo marcante. E nós precisamos buscar ao Senhor. A palavra de Zorobabel é mais do que uma palavra histórica. É uma palavra viva para nós hoje. Ela nos ensina que mesmo no meio de grandes dificuldades, aquelas que parecem insuperáveis, Deus está conosco. Deus está contigo. Você pode dizer para o seu irmão aí? Deus está contigo? Aleluia! Glória a Deus! Deus está conosco e Ele nos promete, querido, continuar a sua obra em nossas vidas, em todos os dias que nós estivermos nessa terra. E quando nós estivermos na glória, o Senhor promete também estar conosco. Aleluia! Glória a Deus! E eu tenho certeza, queridos, que a promessa de Deus, ela é fiel. Como eu falei no começo, não é? Tudo aqui vai passar. Mas a nossa alma é eterna. E a nossa alma, ela precisa de Jesus. Então, se de repente você está aqui nessa noite e você está distante dos caminhos do Senhor, hoje é dia de reconciliar com Ele. Se de repente você está aqui, você nunca entregou a sua vida a Jesus. Hoje Jesus te chama para um novo relacionamento com Ele. Porque o que Deus queria lá com a história de Zorobabel, queridos, era que o povo voltasse a buscar a Deus. Queridos, os dias são maus, são difíceis. Mas se você estiver buscando ao Senhor, Ele vai te dar força e graça e vai te dar uma recompensa na hora certa. Amém?